Bem-vindos à aula de hoje, eu sou o professor Rubens e você está numa aula de matemática. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a geometria espacial, mas dessa vez eu vou mostrar para vocês o básico de como você pode desenhar à mão livre, porque muitos dos problemas precisam ser desenhados. Nós queremos, por exemplo, desenhar um cubo, tá ok? A primeira providência é desenhar o seu quadrado. À mão livre, eu não vou nem preocupar com a medida, tudo bem? Para fazer a profundidade, para fazer essa medida aqui, nós vamos subir mais ou menos no que seria 45 graus. Sobe aqui, tenta manter a mesma medida desses dois lados, sobe aqui e agora é só você juntar e você tem mais ou menos o desenho de um cubo. Nós poderíamos também querer desenhar o que não é um cubo, mas um prisma de base quadrangular ou paralelepípedo. O princípio vai ser o mesmo, você começa com um quadrado, que é o que você quer desenhar, ok? Sobe mais ou menos a 45 graus aqui. Essa medida e essa aqui você tenta deixar parecida, a mesma coisa para essa daqui. E aí você só precisa depois juntar tudo. Lembrando que esses desenhos são esboços à mão livre, só para facilitar você na hora de construir. Nós poderíamos também querer desenhar o que não é um cubo, mas um prisma de base quadrangular ou paralelepípedo. O princípio vai ser o mesmo, você começa com um quadrado, que é o que você quer desenhar, ok? Sobe mais ou menos a 45 graus aqui, essa medida e essa aqui você tenta deixar parecida, a mesma coisa para essa daqui, e aí você só precisa depois juntar tudo. Lembrando que esses desenhos são esboços à mão livre, só para facilitar você na hora de construir. Agora, o cubo que nós já desenhamos tem uma característica muito especial. Como ele tem todas as medidas iguais, você não pode fazer essa linha aqui exatamente da mesma dimensão. Sempre a profundidade vai usar a metade do tamanho. Então vamos supor que aqui tem 5 centímetros, você vai botar 2,5 aqui. Se eu fizer aqui do mesmo tamanho, olha só o que vai acabar acontecendo. Ó, tem mais ou menos o mesmo tamanho. A figura não fica parecida com um cubo. Para ficar parecida com um cubo, eu tenho que usar sempre a metade. Então, se isso aqui era para chegar até aqui embaixo, o cubo vai ficar por aqui assim, para poder funcionar o desenho. Senão você vai ficar com o cubo todo torto. A pirâmide, que é essa figura aqui, tá ok? Ela tem pra gente aqui, olha só, uma base que é um quadrado e vai subindo tudo, normalmente até o vértice maior aqui de cima, tá ok? O vértice da altura. Como é que você faz esse desenho, mesmo que à mão livre? Não vai ser tão simples assim. Primeira providência é você desenhar a base. E a base vai ficar um quadrado de lado, ou um losango, né? Porque na verdade ele é um quadrado, então a gente está falando que é um quadrado de lado, mas seria um losango. Aí você vai medir aonde seria o centro dele e pontilhar até em cima. Por que você está pontilhando? Porque você está marcando o que equivale à altura interna dele aqui. E aí, gente, é só juntar com os seus vértices, tá ok? E aí você vai ter a sua pirâmide. É possível também desenhar um prisma de base triangular. Desse jeito, você vai lá e começa desenhando um triângulo, ok? E aí joga a dimensão para cima e você tem um prisma de base triangular. Se você precisar desenhar a profundidade desse prisma, você não pode fazer com linhas cheias, você sempre vai ter que fazer com linhas pontilhadas. Essa inclinação e essa aqui tem que ser as mesmas. E aí você vai fazer a junção para dar a impressão de profundidade. Essa noção de profundidade pode ser feita em qualquer figura, desde que você lembre de manter a mesma inclinação daqui, pontilhada para dentro. Na mesma distância aqui, se passar você vai lá e apaga, sem problema nenhum. E aí você pode pontilhar aqui também, para dar a impressão de que você está vendo a parte de trás do seu cubo. Então o segredo é, mantenha uma perspectiva aonde você faça essa inclinação de profundidade mais ou menos a 45 graus. E o que é 45 graus? Bom, se você estiver desenhando na sua folha de caderno, é só você imaginar que você fez a linha do quadrado aqui e você vai juntar na metade dessa subida. Agora, se você não fez na folha de caderno, você pode perfeitamente fazer o desenho da linha primeiro. Ou seja, se eu tiver que desenhar um cubo aqui, eu vou fazer assim e vou deixar passando, porque aí eu consigo enxergar aqui os meus 45 graus. Tá ok? E nessa mesma inclinação aqui para cima, para poder fazer a minha lateral. E o mesmo princípio se aplica para cá, para poder fazer. O pontilhado, mais uma vez, basta você fazer no olho, tentando aproximar aqui
porque esse desenho é à mão livre. Se você não fosse desenhar à mão livre, você ia precisar de um par de esquadros, réguas e escala de fato. Então, vamos ficar por aqui, bora trabalhar.